Bom, galera, essa é a nossa terceira aula e como eu havia falado antes, hoje vai ser um exemplo de estrutura de decisão, um bem simples. Se vocês notarem, né, vão visualizar que as coisas mudaram aqui no Unity. Bom, eu criei aqui uma interfacezinha de interação entre nós usuários e a máquina, no caso o aplicativo. Eu não vou ensinar para vocês como montar essa tela aqui, porque isso vai levar um certo tempo e eu teria que explicar coisas que não tem nada a ver com programação. Então eu vou deixar na descrição algum canal que explique isso para que vocês possam visualizar melhor. Bom, mas o que a gente vai fazer hoje? Bom, nós vamos hoje criar uma tela de login de alguma aplicação. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar o login e a senha e no final de tudo mostrar alguma coisa, certo? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão ver aqui que aqui tem duas caixas de texto. Uma vai ser para login e um para senha. Então, na programação que a gente vai fazer, a gente vai pegar esse login e essa senha e verificar se eles batem, no caso se eles são idênticos, com o login e a senha do usuário, que ele já havia cadastrado. Então, isso daqui é só uma verificação. Vamos lá para o código, que é para onde realmente interessa. Então, vou avisando que nessa aula a gente não vai usar nem a start nem a update. Então, elas não tem para que elas estarem aqui. Então, vocês podem deletar. Certo? O que a gente vai precisar, primeiramente, vai precisar ter duas variáveis string, que vai ser uma para o login e uma para a senha, que já existem. Então, elas vão ser públicas, string, login, usuário e senha, usuário. Opa, ponto e vírgula. Pronto. Se vocês vierem para o Unity e colocarem um script na câmera, vai estar aqui login, usuário e senha. Definam logo um login e uma senha para vocês. Eu vou definir o meu como HGB e a senha como 123, certo? Mas podem ser qualquer palavras, qualquer tipo de sei lá, caracteres aqui. Enfim, isso não importa. Pelo menos não por enquanto. Mas para frente a gente vai organizar isso. Bom, o que a gente vai fazer agora? Como eu falei antes, a gente vai precisar identificar o que está escrito aqui dentro, né? Então, esses dois input fields têm que ser referenciados aqui dentro. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar duas variáveis que vão receber essas duas caixas de texto, certo? Bom, antes de eu criar as variáveis, eu vou precisar adicionar uma biblioteca, ou melhor, um namespace, que vai conter esses dois input fields aqui, que é o engine.ui. Então, venham aqui em cima, que nem daquela última vez como a gente fez para adicionar a lista. Façam o zing, só que em vez de system, vocês vão procurar Unity Engine, certo? .ui. Porque essa biblioteca aqui, ela não é do C#, ela é do Unity, ela é própria do Unity, certo? Então, como é que vai ficar a declaração de variável aqui? Vai ser public input field, que é a caixa de texto, login e senha. Pronto. Assim você vai ter dois input fields, um com login e um com a senha. Se vocês salvarem e voltarem lá para o Unity, agora na main camera, além de ter login e senha usuário, vai ter login e senha input field. Então, tá vendo que muda aqui? Ele não está pedindo nenhuma declaração. Então, não é para escrever, é para adicionar. Então, o que vocês vão fazer? Bom, se vocês já tiverem criado essa tela, é só vocês pegarem, clicarem em login, no input field login e arrastarem para aqui. E onde tem o input field senha, vocês arrastarem para a senha. Dessa forma aqui, dentro do script, eu já possuo a referência de login e senha que tiverem escritos aqui. Então, vamos para a próxima parte. Eu ainda não havia mostrado como é que é para criar funções. Então, eu vou dar uma explicação aqui bem simples e nas próximas aulas eu vou mostrar melhor para vocês.
Bom, para declarar uma função, você vai primeiro dizer se ela vai ser pública ou privada. Essa função vai ser pública, porque eu quero que ela seja acessada por esse botão aqui, o confirma, certo? Ela vai ser do tipo void, porque ela não vai retornar nada. Mais para frente eu vou explicar para vocês como é que funciona o tipo de funções, essa questão de retornar e não retornar. E o nome dela vai ser verifica login. Bote entre parênteses, que nem lá no if, só que em vez de condições aqui é para caso ela precise de entrada de valores, mas isso não vem ao caso agora, mais para frente eu vou mostrar. E aqui dentro você vai criar sua estrutura de decisão, if else, certo? Então, o que é que vai ter aqui dentro do if? Do if ele vai verificar se esse login é igual a esse login. Só que esse login ele é do tipo input field. E esse login é do tipo string, eles não são iguais, então tecnicamente eles não podem ser idênticos. E como é que eu faço para ser esse login aqui ser uma string, para ser igual a essa daqui? Simples. Eu digito login.text, certo? Porque esse input field aqui, dentro dele, ó, vou deixar aqui só para vocês mostrarem, possui um texto, que seria o que vai estar escrito aqui dentro. Então eu posso pegar esse texto como string. Então, escrito dessa forma assim, ela passa a ser do tipo input field para o tipo string, certo? Vou dizer idêntico aqui, usuário. Só que não é só o login que precisa ser verificado, é o login e a senha. Então, esse i, como é que eu digo esse i em uma estrutura de decisão? Eu coloco dois i comerciais. Então, aqui eu posso adicionar o senha da mesma forma que eu fiz com o login. Dessa forma aqui, eu já estou verificando se o login que eu digitei é igual ao login que o usuário já tinha cadastrado. E a senha da mesma forma. Então, o que eu quero que ele mostre quando esses forem iguais? Eu quero que ele diga para mim que isso está certo. Então, eu vou dar um debug. .log. Nas últimas aulas, né, eu estava fazendo tudo com print. Bom, o debug log é a mesma coisa do print. Só que o debug ele afirma um erro ou um warning, certo? Um aviso. Dessa forma aqui ele vai trabalhar apenas com um print na tela. E eu quero que ele mostre login e senha corretos, certo? Caso ele erre no login e na senha, eu quero que ele dê um log erro. Então, o log erro, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um daqueles avisos de warning, certo? Vou mostrar aqui melhor. Login ou senha incorretos. Se você salvar, vou adicionar aqui uma exclamação. Se você salvar, ele não vai dar nenhum erro. E o que é que você vai ter que fazer aqui? Uma coisa bem simples. Bom, não mudou nada aqui em aula 03 no script, mas vai ter que mudar uma coisa na sua interface. Então, para quem já conhece, sabe que aquela função vai ter que ser adicionada aqui no botão. E como é que eu faço isso? É simples. O botão tem esse atributo aqui que é o onClick. O onClick, o que é o onClick? O onClick é o seguinte. Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Você pode ter vários onClicks, certo? Você pode ter quantos você quiser. Mas no momento só vem um caso 1. E o que é que eu vou fazer agora? É o simples. Eu vou adicionar a main camera, que tem um script lá, dentro desse onClick, para que aqui seja acessado a verifica login. Então, o que vocês vão perceber aqui é simples. Quando eu adicionei a main camera, aqui onde tem no functions, que é as funções relacionadas a esse objeto, no caso ao botão, vai ter aula 03, que é a classe que a gente criou. E dentro dela tem uma função que é pública, que é a verifica login. Então aqui vai ter acesso. Então, quando eu der play agora e clicar no confirma, ele vai dar o aviso de senha e login incorretos. No caso, aquele warning, o erro, o log erro. Porque eu não digitei nenhum login nem senha, certo? Então, se eu digitar uma senha incorreta, eu vou digitar aqui qualquer coisa.
e confirmar, ele vai dar um outro erro. No caso, ele vai dar o segundo erro, ó, tá vendo? Eu vou dar um clear e vou dar de novo para vocês visualizarem. Ele vai avisar que está incorreto. Agora, se eu colocar o login e a senha correto, HGB 123, qual é o aviso que ele vai dar? Login e senha corretos, certo? Então, basicamente, a gente já fez um código que verifica login e senha de um aplicativo. Vocês perceberam que é bem simples, né? Com poucas linhas a gente fez isso. Agora vamos melhorar ele um pouco mais. Então, o que é que eu quero que ele avise agora? Vamos criar um outro if. Então, else if, como eu tinha explicado antes, que é se não se. Então, eu quero que seja o seguinte, login.tester idêntico a vazio. Então, se não tiver nada escrito nem em login ou em senha, e como é que escreve ou? É duas barras verticais, certo? Duas barras verticais é o mesmo que ou. Então, qual é a diferença de i e ou? É simples. Deixa eu só terminar aqui. É simples. O i, ele vai ter que estar essas duas condições verdadeiras. Então, ele só vai entrar aqui dentro se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro. Já o ou não. O ou é se isso for verdadeiro ou isso for verdadeiro. Então, se um dos dois for verdadeiro, ele entra aqui embaixo. E o que é que eu quero que ele avise? Debug.log warning, que é um aviso. Então, qual vai ser o aviso que ele vai dar? Vai ser login ou senha vazios. Vazio. Então, quando a gente voltar lá para a tela, dá um clear, para não ter nenhum erro aqui. Se eu der confirma, em vez de ele dar aquele erro, agora ele vai mostrar esse warning, que ele está dizendo que é login ou senha vazio. Então não tem nada digitado aqui. E o usuário precisa digitar alguma coisa para que aconteça, certo? Então, tá vendo que em poucas linhas de código conseguimos fazer algo que é relativamente usado em quase todas as aplicações atualmente, certo? Deixa eu ver aqui se existe mais alguma coisa que a gente possa fazer. Bom, eu acho que por essa aula só. Bom, eu sei que nessa aula aqui a gente deu uma mudança total de pensamento. Tava um negócio bem básico e agora a gente já avançou um pouco mais. E eu sei que essa parte de interface pode ter ficado um pouco abstrato para vocês. Até mesmo essa de função aqui. Mas o que era importante mesmo para vocês agora é isso aqui, estrutura de decisão e declaração de variáveis. Eu queria mostrar para vocês que não só existem aqueles tipos mais usados, existem outros tipos próprios do Unity. Então, além desse input field aqui, existem outros vários que a gente vai usar durante esse curso. Bom, eu vou deixar linkado na descrição lá um tutorial aí que explica como criar interfaces e mexer melhor com essa parte do Unity para que vocês entendam mais. Então, até a próxima aula, onde eu vou dar o assunto de laços, ou melhor, iniciar o assunto de laços para vocês.